Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o André Lucena, sejam todos bem-vindos ao Resenha do Lucena para falar sobre o jogão deste domingo, dia 8 de novembro, entre Atlético Mineiro e Flamengo, a partida que será realizada no Mineirão, a partir das 6h15, 18h15, horário de Brasília, e que vai ser transmitida pelo Pay-Per-View, pelo Premiere. E curioso a gente imaginar que agora as duas equipes entram pressionadas, né? O Atlético Mineiro não vence há 4 jogos e o Flamengo vem de uma goleada contra o São Paulo, apesar da classificação na Copa do Brasil. Então os dois times vêm patinando aí no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o próprio Flamengo perdeu para esse Atlético Mineiro na estreia da competição nesta temporada, empatou com o Internacional no último minuto e foi goleado pelo São Paulo. Então, das 4 equipes que estão lá em cima, dos 3 adversários diretos, o Flamengo não venceu nenhum e até por isso precisa melhorar o seu rendimento. A defesa vem sofrendo bastante, tudo bem que vários desfalques, o próprio Rodrigo Caio está lesionado há um bom tempo, mas se a gente pegar que nos 25 jogos do Domenech Torren, o time do Flamengo tomou 34 gols, é muita coisa, então o time precisa melhorar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desfalques das duas equipes. O Atlético Mineiro, o time da casa, tem o retorno do Keno, que cumpriu suspensão no último jogo, na derrota por 3-0 contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Mas o Sampaoli, que é o cara que joga junto, corre ali na beirada, tá suspenso porque tomou um cartão amarelo, o terceiro dele nesse jogo contra o Palmeiras. Então ele fica fora do banco. Jorge Décio, seu auxiliar, vai comandar o time. Além deles, o Sávio, né, tá na seleção brasileira sub-17. O Eduardo Vargas, o chileno, ainda não está no bid. E o Diego Tardelli, lesionado há muito tempo nesse time do Atlético Mineiro, que deve jogar com o Everson no gol. Na lateral direito, o Guga, pode ser que de repente pinte o Mariano. Hever, Júnior Alonso. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana. Aí no meio de campo também fica a dúvida se continua jogando Jair ou o Alan tem alguma chance, ou joga o próprio Alan Franco com o Natan ou o Zaratio de meia. Savarino, Keno e o Eduardo Sacha devem fazer a posição de centroavante no lugar do Marrone, que começou no último jogo contra o Palmeiras. O pendurado é o Savarino, se ele tomar algum cartão amarelo, não joga na próxima rodada, né? Então o Natan, pelo lado do Flamengo, deve voltar à zaga, o zagueiro de apenas 19 anos, mas que tem ido muito bem, né? O Pedro, mantido antes da convocação, aí vai jogar no ataque do Flamengo, que ainda tem os desfalques do Rodrigo Caio e do próprio Diego, né, que sofreram lesões musculares. Vamos ver se o Arrascaeta volta para esse jogo, ele que foi convocado pela seleção uruguaia tem um problema no joelho. E como pendurados do time do Flamengo tem o Isla, o Gerson, o Gustavo Henrique, João Lucas, Natan, Everton Ribeiro e Vitinho. Então vamos lá, um provável Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, um dos jogos com certeza mais esperados aí do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza no gol, Maurício Isla na direita, Tuller e Natan devem fazer a zaga. Na esquerda, Felipe Luiz. William Arão, Thiago Maia e Gerson no meio de campo. O Everton Ribeiro mais aberto pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro de centroavante. Esse pode ser o provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro. A arbitragem, o árbitro principal, Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento. Lembrando que o árbitro de vídeo, tem o VAR no Brasileirão, é o José Cláudio Rocha Filho. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Para mim, o Flamengo vence esse jogo contra o Atlético Mineiro. Imagina o Atlético ficar 5 jogos sem vitória. Lembrando que no ano passado o time do São Paulo, o Santos, passou um pouquinho por isso, né? Vinha em uma excelente fase, ficou alguns jogos sem vencer, mesmo assim acabou na vice-liderança, e para mim é o que vai acontecer. O Flamengo vai ser campeão brasileiro novamente, e dessa vez o Atlético Mineiro vai ser o vice, o Atlético que não ganha o Brasileirão desde 1971, vem fazendo uma ótima campanha, mas para mim o Sampaoli, assim como ano passado, vai terminar na vice-liderança. Até porque não disputa mais nenhuma competição, então vai ter como ter um gás maior aí para jogar o Brasileirão, enquanto
o próprio São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, o Inter está na Copa do Brasil e na Libertadores, assim como o Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco mais recheado, já vem com essa base muito bem, esses jogadores jovens que subiram para o principal jogando muito bem, então para mim o Flamengo vai ser campeão, o Atlético Mineiro vice, e neste domingo, dia 8 de novembro, dá Mengão contra o Galo. Mas quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês curtiram o vídeo, dá o like também, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do Resenha do Lucena, beleza? Bom domingo a todos e uma excelente semana. Grande abraço!